Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 16 do mês de janeiro. Você já sabe, pílula noturna, bate bola do bem. Você manda a sua pergunta aqui para a gente com todo carinho e a gente procura responder, né, também com o mesmo carinho. Entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Hoje tem uma pergunta interessante de um ouvinte que pede para não se identificar. Ricardo, uma coisa me incomoda muito. Todas as vezes que tem um velório, é comum as pessoas chegarem perto de nós e falar: conta comigo, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Elas rezam, elas dão apoio, mas, Ricardo, depois de um tempo, some todo mundo. E aí, às vezes, bate uma tristeza, uma angústia, e eu sinceramente não sei o que fazer. Eu já passei por isso 3 vezes na minha vida. E ela conta algumas experiências de familiares que desencarnaram, né? E eu confesso que é muito ruim. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, para que as outras pessoas saibam que nós, depois do dia do enterro, também precisamos do carinho delas. Muito obrigado, né? Acompanhe as suas pílulas. Né? E aí ela pede para não se identificar. Meu comentário, meus amigos, eu concordo com ela. Oh, como concordo. Gente, é natural que todos nós tenhamos a nossa vida, não é? Claro, todo mundo tem as suas responsabilidades, a correria do dia a dia. É natural que a gente tenha o nosso trabalho, cuidado com a família. Todo mundo tem seus compromissos, né? E quando acontece um desencarne, normalmente isso choca, principalmente quando é algo inesperado. Há uma comoção, né? A gente manda condolências, visita a pessoa, né? O parente que ficou, as pessoas que ficaram, e realmente fala essas promessas, muitas vezes até da boca para fora, porque alguns não estão realmente dispostos a estarem disponíveis, né? Eles estão ali, às vezes, até pela via social, né? Porque é importante, por algum motivo, estar ali. Entretanto, eu vejo que aqui tem dois lados da moeda. O primeiro lado é realmente de nós, quando participamos desses momentos, se a gente realmente se importa com a pessoa que fica, meus amigos. É muito importante, assim, depois do velório, sabe, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, a gente se fazer presente. Se não dá para se fazer fisicamente, porque realmente cada um tem sua vida e dependendo do caso até mora muito longe, né, da pessoa que ficou na Terra, mas, poxa, uma ligação, não é? Uma mensagem, um gesto de carinho, mostrando que não foi só apenas no velório que você estava ali, mas que realmente você está de coração aberto, que você está disponível para ser útil, para ali construir uma ponte, né, junto com o coração da outra pessoa, para aquilo que for necessário para ela. Porque às vezes a pessoa ela fica incomodada de te incomodar. Porque tem gente que fala assim: ah, não, Ricardo, mas espera aí, eu falei que qualquer coisa ela podia entrar em contato, mas ela não me ligou. Pois é, mas se coloca no lugar dessa pessoa. Será que você também, se estivesse passando por uma experiência de uma pessoa que você ama muito e estivesse desencarnado, e você por algum motivo estivesse se sentindo solitário, solitária, você ia sair por aí ligando para todo mundo? Talvez até ligasse, mas muita gente não tem, né, essa postura. Mas a pessoa fica com receio de incomodar, não sabe como é que está a vida do outro. E são questões tão profundas, né, gente? Tão íntimas quando a gente fala de sentimento. E esse é um momento de vulnerabilidade grande da gente que fica aqui. É para os amigos, né, que estão retornando à pátria espiritual, mas com a graça de Deus, eles estão sendo auxiliados pelo mundo maior e pelas nossas orações. Mas o parente que fica, ele tem que reaprender a caminhar. Né? É uma adaptação sem a presença física do ser amado aqui na Terra. E, gente, todos nós passamos por isso. Né? E eu vou até estender, não foi nem a pergunta relativa a animais, mas eu estendo isso a pessoas que têm muito amor pelos animais e eles também desencarnam. E muita gente acha que é frescura, dor da saudade de alguém que o cachorrinho, o gatinho desencarnou, um passarinho. Não, não é não. Dor é dor. Né? E merece respeito, porque para muitas pessoas animais valem pelos melhores amigos, como nos falava Chico Xavier. Então, meus amigos queridos, nosso conselho carinhoso é que você possa estar mais atento a essas pessoas que passam pelos momentos de desencarne. E ao mesmo tempo, né, você que tem um parente que desencarnou, na medida do possível, se você se sentir à vontade, realmente procure ligar, abrir seu coração, procurar uma casa religiosa que possa consolar sua alma, sabe? Porque se você sai de casa uma vez por semana para receber um passe numa casa espírita, por exemplo, que vá para a igreja, seja católica, evangélica, vá para o templo budista, né? Vá na sinagoga, não importa, né? Vá na mesquita, onde quer que você vá, não importa o que você queira, o que o aconchego da tua alma, seja qual for,
vai ajudar, mas você também tem que dar o espaço, né? Porque se a gente se fecha exatamente dentro de um casco como uma tartaruga, aí também fica difícil da gente querer que todo mundo chegue até nós. Tá bom? Então, eu vejo que os dois lados podem melhorar um pouquinho, né? Aquele que está passando pela dor se abrir um pouco mais. E, naturalmente, aqueles que nesse momento estão dando suporte, darem suporte de verdade. Porque cedo ou tarde as posições se invertem. Ah, meus amigos, com certeza se invertem. Tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Como sempre, muito obrigado por compartilhar a pílula noturna do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus. E você já sabe, né? Até breve! Até muito, gente! Muito breve!